Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Palavra que Salva, esse canal que honra, glorifica e exalta o nome do Senhor. Aqui nós divulgamos, gravamos as mensagens do Reino dos Céus, a Palavra do Senhor, a nossa regra de fé, a nossa verdade absoluta. Graças a Deus que o Senhor tem nos guardado, protegido, tem nos dado da sua graça, tem derramado sobre nossas vidas o seu amor, e eu sou muito grato a você que faz parte desse canal aqui conosco. Já podemos chamar, de família Palavra que Salva. Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, minha amada, Deus te guarde, Deus te proteja, esteja com você aí em todo o tempo. Muito obrigado por você fazer parte do nosso canal, ser membro aqui, estar conosco, assistindo, divulgando as nossas mensagens para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está nos assistindo agora pela primeira vez, a primeira oportunidade que você tem de assistir as nossas mensagens, eu te agradeço. Agradeço por você estar assistindo a nossa mensagem, agradeço a você e faço um convite também para você participar conosco aqui no nosso canal Palavra que Salva, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Vamos lá, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 18, verso 21 a 22. Mateus capítulo 18, do verso 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos tentar entender aí o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Então, se eu pegar 7 vezes 70 ou 70 vezes 7, vai dar exatamente 490. Então, a ordem da multiplicação não vai alterar, não vai alterar aí o resultado. Então, ou um ou outro, vamos chegar a 490. E aí vem a pergunta, só 490 vezes, Parece que pela conta, que a gente está fazendo aqui, exato, 490 vezes. Então passou de 400, ou chegou até 400, já não vamos mais perdoar, porque a Bíblia diz que é só 490 vezes. Não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, tá? E não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, quando você olha para o 7, você vai ver que 7 está apontando para as semanas, Os dias da semana são 7. Mas 70, para onde aponta os 70? Aí nós vamos lá para o Salmo 90, verso 10, que diz assim, os anos de nossa vida chegam a 70 anos, se tiver mais vigor, diz aqui, pode chegar aí a 80, mas os anos de nossa vida, segundo o Salmo 90, verso 10, 70. Depois disso é enfado e canseira. Então, o 7 do Pedro refere-se à semana. O 70 de Jesus refere-se a toda a nossa vida. Nós devemos perdoar, Por quê? Porque assim, nós construímos relacionamento, nós temos amigos, nós temos um convívio social, nós temos um convívio dentro da própria igreja, nós nos relacionamos com pessoas, tá? E nessa construção relacional, nesse momento desse interpessoal,
pode acontecer algumas desavenças, pode acontecer uma palavra mais ríspida, pode acontecer uma palavra com um tom de agressividade, pode acontecer de uma palavra que vem para machucar, né? Então são N situações que podem ocorrer e, ocorrendo, criam um certo risco na relação, né? Comprometendo um pouco a relação nessa situação. E aí, por que é importante? Porque essa questão do perdão, ela vem de uma forma tão importante na nossa vida que traz para nós um alívio. Quando nós falamos, por exemplo, das emoções, que aí a gente tem alguns vídeos gravados falando sobre as emoções e como ela atua no corpo, né? Então, às vezes a gente cai nessa coisa errônea de dizer assim, mas quem tem que pedir perdão foi quem ofendeu. O ofendido não tem que pedir perdão. Quando há um certo desajuste relacional entre duas pessoas, todos dois vão estar sentindo a situação, mesmo o ofendido e o ofensor. Então, o sentimento, né, de desvalia, o sentimento negativo, ele vai permanecer no ambiente cognitivo das duas pessoas. Então não é só aquele que ofende, mas aquele que foi ofendido também recebeu a palavra, guardou. Essa palavra, quando entrou, ela trouxe algumas situações negativas, ela traz um desconforto, ela traz uma reação de tristeza, ela traz uma reação de choro, ela traz uma reação que a pessoa não tem condições de enfrentar a situação, então fica uma situação muito difícil para os dois lados, né? Então, os dois têm que ajustar o perdão na vida para que eles possam se livrar disso, né? Então a Bíblia nos diz assim, se tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta e vai lá com teu irmão e faz as tratativas para que a amizade ou relacionamento seja ressignificado para o lado positivo. Assim os dois podem se libertar disso, né? O segundo ponto, assim, é a questão, mais uma vez, né? Eu estou batendo muito nessa tecla porque é importante isso, a questão relacional, né? Quando essas situações, às vezes a gente ouve pessoas dizer assim, não, ele me ofendeu, ele tem que vir aqui pedir perdão para mim, aí eu vou ver se eu perdoo ou não, né? Eu não vou descer do salto e me humilhar diante daquela pessoa que me feriu, que me agrediu, né, que me ofendeu, né? Só que esse sentimento que a pessoa adquire quando há uma rusga, uma situação adversa entre essa pessoa e outra, ele se instala, né, no nosso cognitivo como uma informação negativa que traz um comportamento negativo para nós, né? Às vezes só de olhar para aquela pessoa você já sente uma raiva, você quer passar distante dela, né? Quer ficar isolado daquela pessoa, não quer contato, não quer conversa, né? Quer assim, que passa por longe, mas não passa perto de mim. Por quê? Porque a situação do sentimento causou um bloqueio. E aí,
Quando você vê aquela pessoa, ou então qualquer ato que te remete àquela situação que vocês vivenciaram, qual é a tua reação? É uma reação condicionada. Você fica refém daquele sentimento. Aquela pessoa traz para você um sentimento não positivo, um sentimento negativo. E também você vai trazer para aquela pessoa um sentimento negativo. Por quê? Porque os dois estão encarcerados emocionalmente por aquele sentimento que afetou as duas pessoas. Então, por isso que é necessário perdoar. Lá em Mateus, capítulo 2, verso do 5 ao 10, lá com o paralítico, Jesus diz assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. O fato de perdoar não é fácil. É um ato de coragem. É necessário nós buscarmos em nós, dentro de nós, a coragem para desfazer, né, esse sentimento e ressignificá-lo. Então, diz assim, eu não vou fazer. A gente também ouve isso, né? É necessário. Se a pessoa quiser que venha até mim, mas eu não vou tomar iniciativa, né? É como cria-se nessas falas um bloqueio para se chegar ao perdão. Então, nós temos um exemplo maior de perdão. Ele perdoou o nosso pecado, perdoou a nossa transgressão. E a palavra de Deus nos diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Né? Então, nós temos um exemplo. E agora, uma pergunta. Como está você diante de situação? Alguma situação te assola em virtude de algo que ficou riscado na tua relação com teu irmão, na igreja, no trabalho, no meio social, na família, né? Que não te deixa você superar, né? Desenvolver naquela área. Por quê? Porque aquele sentimento ele não foi trabalhado. Se você se encontra em alguma área que precisa derramar o perdão, né, tenha como exemplo nosso Jesus Cristo. Né? Olhe para o Senhor, olhe para o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que com ele está o perdão para aqueles que o temem. Então veja o exemplo maior de alguém que já te perdoou e te deu exemplo para todas as tuas relações que aconteçam, você também perdoar. Não podemos cair nessa de ficar esperando. Não, se tomar iniciativa eu vou, se fizer, não. Você está refém. Você está encarcerado desse pensamento. Você precisa se libertar disso. Faça um esforço, busque dentro de você força, né, vigor, motivação para desfazer essa situação. Por quê? Porque está sendo prejudicial. Em algum momento, esse sentimento bate a porta e deixa você refém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te faça refletir, ponderar no seu coração a respeito do perdão de Deus em nossas vidas e na vida de nosso semelhante. Amém.